Nós celebramos esta solenidade hoje, que é muito significativa, porque nos mostra qual que é o projeto, o plano de Deus. E, inclusive, por isso que o Evangelho de hoje de Marcos, nós estamos no ano B, o ano de Marcos, ele se iniciou não proclamação, mas conclusão, porque é o último trecho do último capítulo em que Marcos faz um resumo de tudo aquilo que foi a volta de Jesus para o Pai. Por isso que ele explica ali que ele visitou os seus apóstolos, confirmou a fé dos apóstolos, disse aquilo que os seus discípulos iriam fazer, que era continuar a sua missão, e depois disso retornou para o Pai. E de lá, na semana que vem nós vamos celebrar, o Filho nos envia o Espírito Santo. Então nós celebraremos a solenidade de Pentecostes. Estamos a 40 dias da Páscoa. Durante esses 40 dias, Jesus passou visitando seus apóstolos, confirmando a fé deles e de seus discípulos, de tal forma que aquilo que foi medo, sofrimento, indecisão, o momento da paixão e da cruz, foram transformados em decisão, em certeza, em fé absoluta, a ponto de entregarem a própria vida. Jesus já estava no Pai, mas durante esses 40 dias, ele vem visitando os apóstolos. E aí foram os textos que nós fomos lendo durante essas semanas do tempo pascal, até chegar o dia de hoje, em que Jesus retorna ao Pai. E aí é interessante que Jesus pede para que os apóstolos permaneçam em Jerusalém, para que ele possa enviar o Espírito Santo. Mas ainda demora 10 dias até que o Espírito venha sobre eles. Então eles precisaram se manter ainda perseverantes, unidos na comunidade, em oração, para que o Espírito pudesse vir no cenáculo e assumir o coração de cada um deles e preenchê-los de coragem. Então o ressuscitado vem, visita, concede a paz, dá os seus dons, e depois o Espírito lhes dá a coragem para sair e anunciar. Mas esses 10 dias de um pouco ainda de incerteza, de não saber se estariam sozinhos, embora Jesus dissesse que continuaria com eles todos os dias até o fim dos tempos, eles tiveram que permanecer unidos. O que fortaleceu a fé foi estar na comunidade. E isso deve ser um grande aprendizado, um grande ensinamento para nós também hoje, né? Nos momentos em que temos dúvidas, que estamos assim, um pouquinho não muito bem na nossa vida de fé, na nossa vida cristã, precisamos nos reunir em comunidade, estarmos juntos, fortalecermos os nossos vínculos, porque é ali que a gente percebe a força que o irmão nos dá e também a presença do Cristo ressuscitado, até que Jesus envie o Espírito. Mas é bonito esta celebração de hoje, por quê? Porque quando Jesus retorna ao Pai, o Filho de Deus, ele vai preparar um lugar para nós. A nossa teologia é muito bonita, gente, porque imagina, Deus, na sua divindade, total divindade, o Filho vem, se encarna, torna-se um de nós, assume a humanidade e toda a criação, e aí ele leva consigo para o seio da Trindade o quê? A humanidade. Ele leva consigo toda a criação. No seu corpo glorificado está a nossa vida, o nosso corpo, a nossa contingência. Nós que somos passageiros, a gente se torna eterno em Deus, porque Jesus abriu esse espaço dentro da Trindade, da divindade de Deus. Por isso que na nossa oração se dizia assim, que Jesus é a cabeça da igreja, que somos os seus membros, e com Ele nós vamos para a casa do Pai. E Ele prepara então um lugar para nós. É muito bonito a gente perceber isso, né? Que Deus não vai deixar a gente na contingência. Tudo passa, mas a nossa vida vai continuar em Deus. E aí São Paulo, nas suas cartas, de forma muito sábia, diz que a criação geme em dores de parto. Por quê? Porque tudo vem sendo renovado pela ação do Espírito Santo, até chegar um dia em que seremos tudo em Deus, e Deus será tudo em todos, né? A nossa renovação plena, o Cordeiro que renova todas as coisas. Então esta é a teologia que celebramos no dia de hoje, esta solenidade. Jesus precisava voltar para o Pai?
Ele não podia ficar aqui visitando a gente, de vez em quando reafirmando a fé dos seus discípulos? Ele precisava, porque ele precisava levar consigo a humanidade para o paraíso, preparar para nós a nossa casa, a nossa morada eterna junto de Deus. É este o projeto de Deus. E alguns teólogos inclusive dizem que primeiro foi a era do Pai, o Antigo Testamento, depois a do Filho, que realiza o projeto de Deus para nós. Então ele é o centro da história, na plenitude dos tempos o Filho se encarnou, e até que agora nós vivemos a era do Espírito Santo, que vai renovando toda a história, todos nós, a começar do nosso interior, da nossa igreja e toda a criação. Então é muito bonito a gente perceber esse movimento que acontece em Deus. Inclusive São Tomás de Aquino, ele se pergunta: será que se não houvesse pecado original, o Filho precisaria se encarnar? E a resposta dele é sim. Por quê? Porque ao se encarnar, o Filho assume a nossa condição humana e leva consigo a nossa humanidade e toda a criação para junto de Deus. O pecado demonstrou o amor de Deus por nós, que se entregou por amor até o fim, de forma incondicional, na cruz, com a sua morte, e nos deu a vida nova na ressurreição. Mas ele se encarnaria assim para nos levar para junto de Deus. Então essa é uma síntese, daquilo que é a festa de hoje. Não se preocupe, não vou me delongar muito não, é só uma introdução, mas o que eu queria dizer é que quando Jesus volta ao Pai, ele nos envia o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus vai fazendo o que? Ele vai moldando em nós, ou melhor, assemelhando o nosso coração ao coração do Filho. Nós continuamos a missão de Jesus. Ele confirmou a fé dos apóstolos e voltou para o Pai para que nós continuássemos a sua missão. Mas para continuarmos a sua missão, precisamos ser cada vez mais semelhantes a Ele, certo? Então Ele vai moldando o nosso coração, o Espírito de Deus. Jesus, que era todo perdão, misericórdia, vai moldando isso no nosso coração também, na nossa vida. Jesus, que era todo amor, toda alegria. Jesus devia ter um sorriso bonito, para todo mundo querer se aproximar dele, não é verdade? Então ele vai moldando isso na gente, através do Espírito Santo de Deus. E ele moldou de forma muito especial, encontrou alguns corações mais abertos para a sua ação. A gente encontra hoje aqui um santo, ele está bem aqui no nosso cantinho, a costela dele, São Vicente de Paulo, que teve o coração todo moldado para a caridade. Então Jesus, que voltou ao Pai, envia o seu Espírito, e o Espírito de caridade assumiu de forma muito especial o coração de São Vicente de Paulo. E está aqui agora as relíquias dele, vieram juntos com o Padre Edson, que está aqui fora junto com os vicentinos, visitar a nossa comunidade. Eu fiquei meio doente essa semana, e aí o Padre Célio falou que eu estava morrendo, etc, com dengue. O pessoal que veio na missa no dia seguinte de manhã encontrou aqui um caixão, achou que era a missa de corpo presente do pároco, Mas não, imagina, se eu tivesse um pouquinho da santidade de São Vicente já estava bom, Mas está aqui um exemplo muito bonito de um santo que viveu totalmente para os outros, de forma incondicional. E viveu uma caridade de forma inteligente. Ele reuniu pessoas para visitar famílias, para levar o amor de Deus e a ajuda também material necessária para aquelas pessoas. E essa missão que ele começou foi tão importante, tão bonita, tão moldada pelo Espírito de Deus, que continua hoje. Nós temos muitas famílias, depois no finalzinho o Padre Edson vai dar um aviso, mas aqui na nossa paróquia nós temos os vicentinos, que continuam a visitar as famílias, a ver as necessidades dessas famílias, a ajudá-las a encontrar os seus direitos, a entender aquilo que elas podem fazer para crescer. Por quê? Porque se inspiraram no carisma que o Espírito Santo de Deus moldou no coração deste homem, que foi São Vicente de Paulo. E além disso, ele também foi muito amigo de São Francisco de Sales, que inspirou Dom Bosco, e foi um grande inspirador de Dom Bosco também. Então é alguém que é inspirador para a nossa comunidade, que é salesiana. Vamos pedir no dia de hoje, para que o Espírito Santo de Deus encontre também em nós um coração aberto, para que Ele possa ir moldando o nosso coração com os dons do seu Santo Espírito. Talvez
para alguns de nós a alegria, para outros a capacidade de amor e de acolhida, para outros a misericórdia, e assim a nossa comunidade vai cada vez mais se tornando semelhante ao coração de Jesus. Hoje nós celebramos também o Dia das Nossas Mães, e elas têm essa capacidade, né, de revelar um amor que é incondicional. Olha só, o Espírito Santo de Deus que se revela ali também. Um coração que é capaz de amar de forma incondicional, assim como Deus nos ama. Peçamos que o Senhor nos ajude, como disse na segunda leitura, o Espírito vai nos dando a sabedoria, vai nos ajudando a ver, a conhecer a verdade e abrindo o nosso coração à luz, que é Jesus. Peçamos que a gente tenha sempre um coração aberto para receber os dons do Santo Espírito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.